Retomando então o nosso estudo de hoje, o Livro dos Espíritos, livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, o último item, 9, Paraíso, Inferno, Purgatório, Paraíso Perdido. Nós vamos dar continuidade no nosso estudo aqui a partir da questão 1017, iniciada no nosso último encontro. Então, nós vimos aqui, Kardec falava um pouquinho sobre lugares circunscritos no universo, fala um pouco sobre a ideia do inferno e do paraíso, segundo a visão terrena, a ideia do purgatório também, fala também sobre alguns esclarecimentos trazidos por espíritos que mostram ali um conhecimento, uma superioridade, que trazem essa linguagem ainda, e Kardec, então, aqui, os espíritos, na verdade, explicam, então, que eles apresentam para nós a linguagem compreensível para aqueles que fazem ali as perguntas, né? Vimos aqui na 1015 sobre a alma penada, depois 1016, que foi o nosso encontro passado, né, falando sobre o que se deve entender da palavra céu. Nós passamos bastante tempo aqui conversando, refletindo sobre esse céu, inclusive recebemos, né, uma belíssima mensagem para nós que chegou dos nossos amigos do plano maior, trazendo para nós aquele entendimento, né, de que o céu é aquele paraíso que nós criamos em nossas mentes, aquele paraíso que nós criamos em nossos corações, ainda que tenha ali uma conotação um pouco mais material, né, no sentido de nós visualizarmos paisagens, ambientes, relacionamentos, sensações que são positivas, que são nobres aqui no mundo e que trazem para nós esse estado de espírito mais elevado, né? Então essa é a visão que nós temos de céu. Depois aqui na 1017, nós temos então, Kardec apresenta aqui, só um instantinho, então falando sobre o céu apresentado em camadas, né? O quarto céu, o quinto céu, o sétimo céu como sendo o céu mais alto, né? Lembrando que o número 7 ele é bastante interessante, que ele é considerado um número bastante marcante em algumas filosofias, né? Então você tem os 7 pecados capitais, 7 títulos nobiliárquicos, 7 notas musicais, 7º céu, e assim vai, né? Então coloco esse número como sendo assim algo bastante marcante. Nostradamus, inclusive, lá no seu livro As Centúrias, ele chama atenção sobre isso, falando sobre o número 7, né, a importância do número 7 quase como um número cabalístico. E a gente vê como isso acaba influenciando também as nossas crenças, né? Então esse é um detalhe curioso, né? O Brás colocou lá em cima a vantagem da doutrina é que não precisa de nenhuma hermenêutica, né, para tentar dar sentido para nada. Pelo contrário, é tudo muito claro, né, Brás? Porque a gente sempre pensa assim que, de acordo com a filosofia, sempre procura levar ali uma interpretação que seja de acordo com a cultura de cada um, de acordo com até mesmo com o interesse, com a tendência de cada um, né? Por isso, a gente vê que a doutrina ela é muito clara e muito objetiva. Não dá margem para nenhum tipo de dúvida que você tenha. Ela é clara, precisa, né? Então, mas o detalhe dessa hermenêutica que a gente vê, por exemplo, na Bíblia, é que a Bíblia ela é um livro, de certa forma, enigmático pelo fato de apresentar para nós textos que foram interpretados, que foram colocados em sentido figurado, e isso traz uma grande dificuldade. É difícil você extrair uma filosofia pura de um livro que traz para nós tantos enigmas, né, na sua interpretação. Então a doutrina ela tem esse papel de fazer uma releitura dos ensinamentos, por exemplo, de Jesus com precisão, com objetividade. Então não é aquela história de eu acho que é dessa forma e cada pessoa interpreta de uma forma diferente. Ainda assim nós encontramos uma certa dificuldade, né, em algumas questões que são apresentadas e que nós temos assim aquela questão do debate
Então, ou questões que não são ainda, foram bem aprofundadas, né? Temas, por exemplo, como a gente já conversou sobre isso, sobre colônias no mundo espiritual e tal, né? Então a gente vê que esse é um dos temas que traz para nós, né, muitos debates ainda, porque nós não nos aprofundamos, mas o bom da doutrina espírita é que aquilo que não foi ainda definido pode ser definido a partir do momento em que nós nos aprofundarmos nos nossos estudos e nas nossas reflexões, né? Então não é aquela ideia fechada. No caso, por exemplo, de textos bíblicos, você não pode alterar nada. Qualquer alteração que você fizer, você comete ali uma blasfêmia, né? Porque você altera a palavra de Deus. Já na doutrina espírita, ela permite que você atualize, que você reflita, que você debata sobre aquelas questões, até extrair ali o seu verdadeiro e real sentido. Então, essa talvez seja a maior, esse talvez seja o maior benefício da doutrina espírita. É uma filosofia aberta à evolução. Bom dia, Flávio. O soldado colocou, né? Cada doutrina surge num ambiente mais propício para o seu desenvolvimento. O interessante é que a doutrina espírita se desenvolve até bem no Brasil. Franceses reencarnados no Brasil, vai saber, né, soldado? Porque a gente tem, assim, também muitos cristãos, né, de um modo geral, que traziam essa curiosidade de conhecer mais sobre as leis da natureza, né? Então ficava restrito, de certa forma, àquela crença onde ele se encontrava vinculado, mas a curiosidade ela queria mais. E aí quando surgiu essa oportunidade, nós, esses cristãos do passado curiosos, ansiosos por respostas, né, encontramos nela esse campo fértil para que a gente desse vazão a essa nossa necessidade de conhecimento. Né, às vezes falta abertura para novos conceitos, né, releitura doutrinária, mas aos poucos ela vai se tornando cada vez mais clara. O Tico até colocou para nós, né, temos que aprender a entender, né, até nisso também. Aprender a aprender e aprender a estudar e aprender a entender. Isso é parte desse processo. O máximo que permite é alguma ortodoxia, mas que com o passar do tempo isso vai se resolvendo também, né, Brás? Porque se eu me fecho dentro de uma visão nesse sentido ortodoxo, com o passar do tempo as respostas chegam de uma forma mais clara, quebrando essa rigidez, digamos assim, né? Pois é, mas aí é normal, isso aí a gente tem essa... a gente lembra que toda religião, toda filosofia, ela traz as paixões. E aqueles que são mais apaixonados, né, querem que as coisas sejam de acordo com esse ponto de vista. Mas como você colocou, a doutrina espírita ela é bastante clara. Mas vamos lá, meus amigos. Então, na questão 1017, lembrando que nós vamos até 1019, Kardec coloca: disseram alguns espíritos habitar o quarto, o quinto céu, etc. O que entendiam com isso? O que entendiam por isso? Resposta. A gente já leu essa resposta, inclusive, né? Vós lhes perguntais que céu habitam, porque tendes a ideia de muitos céus sobrepostos, como os andares de uma casa. Então eles respondem de acordo com a vossa linguagem. Mas para eles as palavras quarto e quinto céu exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. É exatamente quando se pergunta a um espírito se ele está no inferno. Se for infeliz, dirá que sim, porque para ele o inferno é sinônimo de sofrimento. Mas ele sabe muito bem que não se trata de uma fornalha. Um pagão vos responderia que estava no Tártaro. Então essa resposta de Kardec... Bom dia, Regina. Então essa resposta de Kardec, dos espíritos, mostram então aqui, de certa forma, que o espírito responde de acordo com aquele que pergunta. Mas Kardec ele aprofunda um pouco mais no comentário, que é exatamente esse trecho que ficou faltando da gente concluir aqui para essa questão, além de, naturalmente, né, o comentário de Miramês. Então Kardec diz assim: acontece o mesmo com outras expressões análogas, tais como as de cidade das flores, cidade dos eleitos, segunda ou terceira esfera, etc., que não são mais do que alegorias empregadas por certos espíritos, seja como figuras,
seja por ignorância da realidade das coisas e mesmo das mais simples noções científicas. Então, nesse primeiro parágrafo aqui do comentário, Kardec já mostra aqui que tem aqueles espíritos que respondem de acordo com o conhecimento e entendimento daquele que pergunta, como também o espírito responde de acordo com o seu próprio entendimento da realidade que está vivendo. Nesse caso, pode mostrar ali uma ignorância e mesmo, né, uma ignorância das mais simples noções científicas. Kardec ele vai completar aqui essa ideia das noções científicas. Né? Ele diz assim: segundo a ideia restrita que outrora se fazia dos lugares de penas e de recompensas, e sobretudo de acordo com a opinião de que a Terra era o centro do universo, de que o céu formava uma abóbada na qual havia uma região de estrelas, colocava-se o céu no alto e o inferno embaixo. Daí as expressões subir ao céu. A gente tem até mesmo no credo católico, né? Que Jesus então, né, morreu, foi crucificado, depois subiu aos céus, né? Então essa expressão, até mesmo nas mais nas mais comuns orações, nas mais conhecidas orações, que embora seja ali uma figura de linguagem, uma forma poética de falar sobre essa pureza de Jesus, acaba trazendo para aqueles que fazem uma interpretação literal, dando a ideia de que o céu é um ambiente superior, que fica superior no sentido de estar no alto, e o inferno é inferior no sentido de estar abaixo. Então, a gente vê que na forma como se ensina, isso leva a esse entendimento de que essa figura é, na verdade, a realidade. Então, por isso ele coloca, né, subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado no inferno. A gente até mesmo dentro da doutrina tem essa expressão, né, que o espírito então se lança num abismo de sofrimento. Qual é a ideia que a gente tem? Que ele salta num abismo e ele vai lá para baixo. E aí quando a gente vai falar, né, que você foi para uma colônia espiritual, você fala que ele subiu para uma colônia. Então a gente ainda tem essa ideia de dimensões geográficas, embora nós falemos de uma forma apenas num sentido também figurado, de certa forma a gente acaba olhando para o céu e olhando para baixo quando a gente pensa em paraíso, inferno, em estado de felicidade, em estado de sofrimento. Então é uma ideia que a gente precisa transformar dentro de nós para tratar as coisas da forma real e não a gente colocar, né, de uma forma equivocada. Né? Os espíritos colocam que sim, André Luiz coloca que sim, né, Tico Teco fala sobre comunidades no plano espiritual. Né? Então a gente vai ali aos poucos interpretando, né, ou compreendendo um pouco mais aquilo que eles passam para nós. E eles dizem ainda para nós aqui, né? Kardec diz, né? Hoje que a ciência demonstrou que a Terra não é mais do que um dos menores mundos entre tantos milhões de outros, e sem importância especial, que traçou a história da sua formação e descreveu a sua constituição, provando que o espaço é infinito, de maneira que não há nem alto nem baixo no universo, faz-se necessário renunciar a colocar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares abaixo, nos lugares baixos. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe havia sido marcado. Estava reservado ao Espiritismo dar sobre todas essas coisas a mais racional explicação, a mais grandiosa e, ao mesmo tempo, a mais consoladora para a humanidade. Assim podemos dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso e que encontramos o nosso purgatório em nossa encarnação, em nossas vidas corpóreas ou físicas. Então, aqui Kardec então traz esse esclarecimento, aprofundando um pouco mais esse nosso entendimento. Amar pelos dois, bom dia. O soldado colocou, é racional, né, pensar que existe um local pré-determinado, já que seria o esperado. Qual seria o sentido se todos os espíritos ficassem dispersos por ali, por aqui ou ali? Né? O detalhe, Tico Teco, nós conversamos sobre isso nos nossos estudos anteriores, é que quando Kardec pergunta se há um lugar circunscrito no universo
e ele faz essa mesma pergunta lá no início do Livro dos Espíritos também, ele pergunta se há uma região especial onde o espírito é conduzido, ele é levado, para poder passar ali, né, essa eternidade, por exemplo. E esse lugar circunscrito, essa pergunta, ela tem um sentido, porque a ideia do inferno no centro do nosso planeta dá a ideia de um local apropriado para aqueles que serão punidos para sempre. Mas a gente lembra, né, que a resposta que também foi trazida para nós pelos amigos espirituais mostram que é natural que nós formemos comunidades a partir da afinidade das ideias, a afinidade dos sentimentos, das tendências, né? Então esses grupos vão se juntando e a gente tem também a própria criação a partir ali do pensamento coletivo, né, para poder formar esse ambiente. Mas ainda assim para nós é muito difícil de entendermos assim a realidade, porque os espíritos se esforçam para falar para nós sobre formas, pensamentos, sobre a manipulação dos fluidos a partir da força da mente. E é difícil para nós ter essa ideia, porque nós não temos nada parecido com isso aqui na nossa realidade material. Por isso, a forma que eu particularmente penso no plano espiritual a partir da força mental e das criações dos espíritos manipulando esses fluidos é muito diferente da forma como vocês veem isso aí. Como vocês veem essas criações. Porque, nesse caso, não tendo ali uma realidade, a gente pode dizer assim, olha, todos os dias de manhã o sol nasce. Todos nós, todos os dias, vemos o sol nascer. Então nós temos uma imagem comum. Todo mundo sabe como o sol nasce. Agora, quando a gente fala do plano espiritual, que a força do pensamento cria estruturas manipulando esses fluidos, é algo absolutamente abstrato para nós. E aí então a gente sempre vai ter essa dificuldade de entender como as coisas são criadas, de pensarmos, por exemplo, né, na própria colônia Nosso Lar, que André Luiz recebe como resposta que os portugueses criaram, que tem ali inteligências bastante elevadas que sustentam essa colônia. Como isso é possível fazer? As imagens que André Luiz apresenta para nós, Ergorina Cunha, quando escreve ali a Cidade do Além, que tem aquele mapa belíssimo, né, que vocês já devem conhecer, que inclusive foi a inspiração do filme Nosso Lar. Então mostra aqueles grandes edifícios, aquela cidade em formato de estrelas, outras colônias que também são apresentadas para nós sobre essas criações. É difícil para nós entendermos como isso é feito. Então a gente fica debatendo, né, se é feito desse jeito, se é feito do outro, se fica num lugar, se fica do outro. Nós não temos condições de ter isso, né? Então é difícil a gente criar uma resposta definitiva sem estarmos lá e ver de fato como as coisas funcionam, né? Deixa eu só voltar um pouquinho o texto aqui, que vocês escreveram bastante coisa. Deixa eu ver aqui, o Jorge colocou, né, podemos até ver dessa forma, sem levar, obviamente, ao pé da letra. A gente fala, né, Jorge, a gente usa essa expressão, mas a gente tem ali entende o verdadeiro sentido. O problema é que a gente fica tão habituado a usar essas expressões que a gente acaba se esquecendo de pensar do modo correto. Então, como os espíritos dizem para nós que nós precisamos ajustar o nosso vocabulário para poder usar as expressões certas, para poder falar das coisas certas, sem falarmos uma palavra pensando em outra. Isso sempre gera confusão, né? É bem complicado. Tico até colocou também, fica difícil compatibilizar isso com a ideia de que o céu está na cabeça de cada um, né? Então, esse estado de espírito de cada um é que vai determinar esse estado de paz e harmonia com esse estado de perturbação que cada um vive. É aí que a gente vai encontrar, então, né, esse céu e esse inferno dentro de cada um, conforme os espíritos colocam para nós. O Brás coloca, né, o nosso lado vive cheio de espíritos, graças a Deus que não os vemos, né? Ainda não, né, Brás, mas com o tempo a gente vai ter ali um contato maior, mas aí a gente vai estar pronto para isso, né? Por isso que as nossas percepções sobre o mundo espiritual são percepções bastante limitadas, porque do contrário, nós certamente sofreríamos muitas perturbações por causa das influências dos espíritos. Então, a mediunidade, ela acaba sendo quase que a mediunidade ostensiva, né, ela acaba sendo quase que uma exceção em vez de regra, porque se nós vivêssemos nesse relacionamento constante com os espíritos, nós teríamos ali uma grande dificuldade para processar tudo isso, principalmente pelas crenças que nós alimentamos ainda nesse grau
evolutivo em que nós nos encontramos. O soldado colocou, né, para causar temor, porque havia muita política e ainda há nas religiões, né, assim. O Jorge colocou, né, e depende da nossa elevação moral, intelectual e espiritual. Você diz para compreender essa questão das estruturas do plano espiritual, Jorge? Acho que eu perdi um pouco do time, né? Tico até colocou, como explicar que o nosso lar não é uma mentira, né? Porque o que a gente coloca, tudo parte, né? Nós temos ali tanto a parte da razão, em que nós lidamos com informações, com fatos, como é o caso, por exemplo, da mediunidade, em que nós, então, vamos ali, em que nós vamos trabalhando com a mediunidade, observando os seus efeitos, observando ali as suas causas, e nós temos ali também a fé raciocinada, né? E essa fé raciocinada é o que vai mostrar para nós aquilo que nós ainda não conseguimos compreender de um modo prático, comparando aqui com as coisas que acontecem no nosso mundo. Então a gente vai sempre colocando aqueles elementos que vão ajudando no fortalecimento dessa fé raciocinada, analisando, por exemplo, quem é o médium, quem é o espírito, a própria, como Kardec utilizou, o controle universal dos espíritos, ensino dos espíritos. Quando nós temos ali vários espíritos relatando esses tipos de experiências no plano espiritual, são elementos que nós vamos, então, juntando para formar essa nossa fé raciocinada, né? Desde que o indivíduo não vá diretamente, né? A menos que o indivíduo vá diretamente a uma comunidade como essa, a partir do desdobramento, e tenha essa lucidez para poder ver aquela realidade, nós ficamos aqui, então, lendo, aprendendo com esses relatos todos, né, e formando ali, tirando as nossas conclusões a partir dos elementos que são fornecidos. Então nós temos um médium, por exemplo, como Chico Xavier, que demonstrou durante toda a sua vida, né, toda a credibilidade. Nós temos ali as obras de André Luiz que vão trazendo para nós uma coerência no desenrolar, né, das suas experiências. Nós temos outros espíritos que trazem para nós mais informações sobre essas comunidades, enfim, né, a gente vai formando, né, o que a doutrina espírita nos permite exatamente isso, analisar tudo isso, né, então é possível para nós ter ali, né, um mínimo de certeza de que essa é uma realidade que se vive no plano espiritual, né. Agora, provar que isso é uma realidade para nós é impossível. Nós não temos como de provar aquilo que é abstrato, aquilo que é imaterial, diante de um mundo material para nós, né? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Miramês diz o seguinte para nós, né? Rapidinho aqui, a Chaconete colocou, né? Dizem que em pouco tempo serão fabricados aparelhos que servirão para nos comunicarmos com o plano espiritual, né? Na verdade, né, Chaconete, a transcomunicação instrumental ela é uma experiência que vem desde a década de 1950. Então, os espíritos procuram interferir nos equipamentos eletrônicos para mostrar para nós essa comunicação. Mas não foi ainda criado nada especificamente para isso. Eu acho que nós não temos ali, né, uma tecnologia ainda capaz de dedicar, né, dedicar a uma investigação específica no mundo espiritual, nessa dimensão ainda, né? O Flávio lembrou, né? Imaterial no sentido de matéria tangível como a nossa, né, Flávio? Né? Mas assim, certamente é material, nessa matéria diferente, que para os espíritos também se torna ali uma matéria tangível. Né? Então, ela vai se tornando palpável, sólida, de acordo com cada vibração. Né? Kardec comenta sobre isso lá no livro A Gênese, no capítulo 14, que trata dos fluidos. O Tico colocou, né, quem irá para o céu que a minha mente criar, fica a dúvida, né? Na verdade, você vai para um ambiente, o Tic-Tac, como é colocado para nós, de acordo com a afinidade. Você vai sempre ter ali, né, aquele próximo a você que tem ali as mesmas tendências, que tem ali a mesma vibração, né? Então, e essa criação ela acaba sendo coletiva, embora o próprio espírito também crie ali a sua própria realidade. Embora, assim, ele viva interiormente essa realidade, mas exteriormente ele está vinculado a essa relação vibracional, né? Vamos lá, seguindo em frente. O soldado lembrou aqui uma matéria
É uma matéria de outra faixa dimensional, de fato. Vamos lá. Então, Miramês diz o seguinte para nós a respeito de céus diferentes. Vamos lá. Diz assim para nós. As comunicações dos espíritos sobre o céu e o inferno, como já falamos, leva ao cunho das necessidades espirituais de cada criatura, compreendendo que a verdade não pode ser dita de sopetão aos que não estão preparados para ouvi-la. E aqui a gente inclui, né, embora Miramês esteja aqui voltado, né, falando sobre céu e o inferno, no plano espiritual, dentro da doutrina espírita, não é diferente. Como foi colocado aqui para nós, né, as comunicações dos espíritos, observem, parece que ele está dizendo para nós isso, né? As comunicações dos espíritos sobre o céu e o inferno, e a gente poderia acrescentar um parêntese, né? E tantas outras realidades do plano espiritual, leva ao cunho das necessidades espirituais de cada criatura, compreendendo que a verdade não pode ser dita de sopetão aos que não estão preparados para ouvi-la, né? Muitos espíritos, na verdade, dizem que moram no primeiro céu, outros no segundo, ou terceiro, ou quinto, assim sucessivamente, por falta de linguagem e mesmo de entendimento das criaturas. Mas com a doutrina espírita pode-se dizer a verdade, que esses lugares, entre aspas, passam a ser dentro das criaturas, no grau de perfeição que a alma atingiu. Contudo, essas almas têm um lugar de morada, colônias espirituais nas esferas compatíveis com os seus progressos, onde se reúnem por sintonia de elevação. Essa é a lei de justiça. Tá vendo? A gente estava falando de uma coisa, e aqui o Miramês, sem que a gente tivesse essa percepção, Miramês traz exatamente para nós essa questão. Então mostra que, primeiro, só para a gente ter uma ideia, né? Ele diz assim que esses céus que são colocados, para nós aqui, né, no Brasil, nos tempos atuais, essa expressão quinto céu, sétimo céu, ela soa muito mais como uma expressão esotérica, e não mais uma expressão dentro das religiões clássicas, tradicionais que nós vemos, né? Você não vê, por exemplo, no catolicismo, entre os evangélicos, falar sobre vários tipos de céus. Tampouco, né, dentro da doutrina. Então, mas a gente percebe que quando se fala sobre isso, em algumas filosofias espiritualistas, na verdade eles estão tratando, né, quanto mais alto o céu, maior é o estado de pureza que o espírito então apresenta. Então a gente vê que tem essa graduação, porque é uma forma de entendimento que nós temos. A nossa razão cria essa estrutura, né, de graduação, de notas, de estágios, para a gente poder mostrar aquele que é mais e aquele que é menos elevado. Então aqui, conforme Miramês trouxe para nós, ele diz assim que com a doutrina pode-se dizer a verdade que esses lugares, entre aspas de novo, passam a ser dentro das criaturas, ou seja, esse estado de paraíso ou esse estado de inferno, né? E que no grau de perfeição que a alma atingiu. Contudo, essas almas têm um lugar de moradia, colônias espirituais, nas esferas compatíveis com seus progressos, onde se reúnem por sintonia de elevação. Essa é a lei de justiça. Então, como eu falei para vocês, a gente vai juntando informações que chegam para nós de diversas fontes, e essa, por exemplo, é mais uma fonte de um espírito que mostra que realmente, por essa questão de simpatia, os espíritos formam então essa comunidade que vai determinar o grau, o seu estado de espírito, o seu estado de elevação. Por isso, então, essas colônias espirituais, essas comunidades que tanto geram dúvidas para nós, elas são então permeadas nas obras aqui de espíritos que trazem relatos do mundo espiritual. Então, assim, temos dúvidas sobre isso, é até um direito que nós temos, né? Mas as informações para que nós possamos estudar, certamente se encontram aqui de uma forma bastante abundante. Basta que a gente tenha ali, então, né, a vontade de aprofundar e buscar mais informações. E ele continua. Aquele que anda somente no bem comum, que entende a prática
entende e pratica a caridade, que conhece o amor e ama, verdadeiramente está penetrando, mesmo na carne, no céu, onde a consciência está tranquila e o coração em paz. Os céus são diferentes, porque se encontram em cada espírito com diferenças características do estado de cada um. Devemos acreditar na bondade de Jesus, que nos mostrou um Deus de amor e nos ensinou que, se semearmos a luz, encontraremos claridade nos nossos caminhos. A vida no corpo é passageira. Se a perdemos no trabalho do bem comum, ganharemos a vida maior. Foi o que nos disse o Mestre. É uma citação aqui do livro de Mateus. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Aqui no caso, uma interpretação, quando fala sobre a vida material. Então, se você salva a sua vida se dedicando às conquistas da matéria, você perde espiritualmente. Aliás, para quem não assistiu a entrevista de André Peixinho, que foi no último domingo, lá no programa Força do Espiritismo, no canal do Espiritismo.net, vai entender exatamente o sentido dessa expressão. Que muitas vezes nós buscamos tantas e tantas conquistas aqui do mundo material e nós nos esquecemos das conquistas espirituais. Então, para quem quiser, dá uma chegadinha lá na nossa playlist, que vocês vão encontrar assim bem detalhada essa explicação que ele trouxe. É bem bacana. A causa de Jesus é a maior de todas na Terra. É a causa do bem da coletividade. É a causa do amor, é a causa de nós mesmos na função da verdade espiritual. Quando falamos em um céu, ficamos em busca deste lugar santo. E quando somos cientes de que esse lugar se encontra dentro de nós, passamos a nos alegrar mais por estar ele tão perto. Deus e Cristo, tudo pode ser encontrado na nossa intimidade. Os lugares de sofrimentos que se propagavam antigamente nos traziam ao coração um estado de angústia, por não sabermos ao certo se iríamos para este lugar de trevas ou para o céu dos eleitos. O céu que iremos encontrar são condições que conquistamos com o tempo, por esforço próprio, sob as bênçãos do Cristo. A doutrina dos Espíritos vem nos dizer muitas coisas que ignorávamos e nos dá muita satisfação em ouvir as mensagens dos benfeitores da eternidade junto a toda a humanidade, fazendo chover luzes de amor e de caridade em todos os corações, para que as sementes de paz frutifiquem no celeiro da razão, de modo que ela passe para a consciência, dando-nos mais vida. Iluminar é o nosso roteiro de vida, e para tanto devemos trabalhar em todos os rumos, ajudando e servindo em todos os ângulos, de maneira a conquistar a tranquilidade imperturbável da consciência. Então, na verdade, o que ele coloca para nós, então, esse céu que todos buscamos fora, na verdade, é esse estado de paz, de tranquilidade imperturbável, que o espírito, então, conquista. E esse inferno ele é transitório, a partir do momento em que o espírito vai transformando, vai transmutando esses sentimentos e essas experiências dentro de si. O Flávio colocou para nós aqui, que no próximo domingo a gente estava conversando então sobre o Peixotinho, que foi na semana passada, e Jorge Elahat vai trazer para nós então Kardec, mensageiro da verdade, falando um pouquinho sobre o trabalho, sobre toda a obra de Kardec e um pouco também da sua história. Bom dia, Elcio. Muito bem, próximo é tudo no YouTube, tá? Lá no nosso canal Espiritismo.net, todos os domingos às 15 horas, temos a Força do Espiritismo falando então sobre alguma personalidade que contribuiu para o desenvolvimento da doutrina espírita. Por isso o programa chama A Força do Espiritismo. E em seguida, depois, às 4h30, nós temos o estudo da história do Espiritismo. Aí é um trabalho que fazemos, o Flávio e eu, às 4h30 até às 5h30. Vamos lá. Lembrando que o Espiritismo.net já não desenvolve mais trabalhos aqui no Pautalk.
Mas a força do Espiritismo é para mostrar exatamente quem são aqueles que construíram essa força, né? Então, quem são aqueles trabalhadores que se dedicaram a fazer com que ele se desenvolvesse. Vamos lá. Questão 1018. Vamos a ela então, a penúltima. Em que sentido se devem entender as palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. A resposta: o Cristo respondeu em sentido figurado. Queria dizer que não reina, senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele está em todos os lugares em que domine o amor do bem, mas os homens, ávidos das coisas deste mundo e ligados aos bens da terra, não estão com ele. Né? E a gente lembra, naturalmente, o próprio contexto, quando ele fala que meu reino não é deste mundo, é porque ele era tratado, né, como sendo ali, né, um rei perante os judeus, e aí perguntava, né, se ele estava sendo punido, se ele estava sendo levado à condenação, como é que ele então poderia ser ali um monarca, digamos assim. Foi aí que ele coloca então que meu reino não é deste mundo, falando sobre o mundo espiritual, na verdade. Então vamos lá, Miramês traz o seguinte para nós. Meu reino não é deste mundo, é exatamente aqui o trecho, né? O texto, né, sobre essa passagem do Evangelho. Né? Antes, porém, o Flávio lembrando aqui que o Jorge Elahati, ele foi judeu e se tornou cristão através do Espiritismo, né? Tem conhecimento muito grande da doutrina e do Evangelho de Jesus. Né? Vai ser bem legal, ele sabe muito sobre esse desenvolvimento do cristianismo, né? Desde ali das bases do judaísmo, no judaísmo, até chegar na doutrina espírita. Vai ser uma aula, se vocês tiverem interesse, oportunidade de estudar, né? Bem legal. Muito bem, o texto. Meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo, dizia Jesus. Certamente que o reino do Mestre não era desse planeta. Ele está acima das conotações humanas, por não existirem inferioridades nos planos em que Jesus habita. A esfera resplandecente onde Jesus vibra é de puro amor, e foi esse amor que o Divino Mestre veio nos mostrar para a nossa felicidade. Mesmo vivendo na Terra por algum tempo, ele respirava em plano diferente, onde a harmonia e a paz existem com abundância. Bem assim, o Cordeiro de Deus manifestava outro entendimento espiritual e desejava despertar o reino do seu amor nos corações das criaturas, como a semente de Deus para germinar eternamente no ambiente da consciência. O Cristo era e é a fonte inesgotável de vida para toda a humanidade, como podemos ver nos registros do evangelista. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e explanou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aqui uma passagem do livro de João. O Divino Senhor é, pois, um manancial de luzes com cambiantes de vida na diferenciação das nossas necessidades. Se temos sede, vamos ao Senhor, onde há fartura de água e de alimento espiritual para todas as nossas carências. O meu reino não é deste mundo, dizia Jesus com propriedade, ajustando assim os pensamentos de todas as criaturas em busca de outras esperanças para fugir das paixões inferiores, alcançando a fé que eleva, o amor, amor que alegra os corações e a caridade que salva a alma de todas as investidas do erro. O reino da terra, por assim dizer, é ainda um ambiente onde as trevas dominam a maior parte. No entanto, a luz tem o dever de dominar essas trevas e fazer nascer nos corações o reino de Jesus, onde princípios da lei de amor, paz, onde pelos princípios das leis de amor, justiça e da paz. E para seguir nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, haverás de sofrer as consequências de onde haja a maior parte do mal,
No entanto, deves sofrer com paciência, que a vida e a própria lei te compensarão de acordo com o que já conquistaste em favor dos que sofrem. Não te entregues às investidas das trevas. Elas sabem por onde começar a te dominar. E em muitos casos é pela lisonja, para que desperte em teu coração a vaidade, depois o egoísmo e o orgulho. Daí vão investindo em teus sentimentos até o domínio do teu coração, de modo que ficarás cego e surdo para as coisas reais do amor verdadeiro. Não deves alimentar as trevas que rondam a tua mente com falsas promessas. Se queres combater o mal, anda no bem, que esse bem te garante a vida, te garantindo a paz. Sê dócil ao convite do Cristo, que ele tem livre acesso aos mínimos departamentos da tua consciência e sabe aliviá-la para a harmonia celestial. Convém observar que as leis naturais que te cercam, passando a obedecê-las. O mundo de Jesus é um mundo de amor, da caridade e da pura fraternidade espiritual, capazes de nos levar à verdadeira felicidade. Tudo tem o traço da nossa conquista, por isso devemos lutar, mas com as armas que Jesus nos ensinou, primeiramente no trabalho honesto, e nessa linha o Evangelho nos fornece todas as diretrizes da vida, para conhecermos a nós mesmos e ganhar mais vida dentro da vida de Deus. Então, quando a gente fala aqui sobre essa passagem de meu reino do és este mundo, Miramês aqui ele dedica, né, um pouco dessa, né, a parte desse texto, falando exatamente, né, sobre o que é esse reino espiritual compatível ali com a grandeza de Jesus e o reino material que nós aqui tanto cultuamos, né? Então, estarmos no mundo sem sermos do mundo. Muitas vezes existe essa confusão de que você deve se dedicar, então, ao mundo espiritual, estando encarnado, como se você tivesse ali, né, pudesse negligenciar tudo aquilo que o mundo material exige de você. Então, nós temos pessoas que renunciam completamente ali à vida e até mesmo às responsabilidades da vida material em nome da elevação espiritual. E ele acaba exatamente se esquecendo da responsabilidade e do compromisso de estar encarnado. Por isso, quando nós estudamos dentro da doutrina sobre programação reencarnatória, sobre provas e expiações, sobre compromissos e responsabilidades de estarmos aqui encarnados, isso mostra que sim, nós temos que trabalhar intensamente para equilibrar aqui a nossa vida diante dessas experiências que foram programadas e daquelas também que surgem sem ter ali a devida previsão, né? Porque são circunstâncias que vão acontecendo na nossa vida, mas lembrando que cada uma das nossas ações trazem repercussões na nossa vida espiritual. Portanto, né, então, como o Miramês chama atenção, meu reino não é deste mundo. Então é o trabalho que nós temos que fazer. E na dúvida sobre que caminho seguir, ele chama atenção aqui exatamente para essas leis naturais que nos cercam, em especial dos ensinamentos contidos no Evangelho, que são os ensinamentos de Jesus para todas as aplicações aqui em nossas vidas, né? Então, a gente vai manter esse equilíbrio entre estar no mundo material, cumprindo aqui, né, nessa vida de encarnados, cumprindo aqui todas as tarefas que nos cabem, de aprendizado, de desenvolvimento, de superação dos desafios que são apresentados, mas lembrando sempre que a nossa condição aqui é uma condição passageira, e a nossa condição definitiva é essa condição espiritual. E tendo consciência disso, nós lembramos sempre que cada ação que nós praticamos aqui no mundo material traz então uma consequência para o mundo espiritual. Portanto, a gente já conhece qual é a regra desse trabalho que nós estamos desenvolvendo. Aquilo que nós fazemos de desequilíbrio hoje vai trazer desequilíbrio futuro. Aquilo que nós trabalhamos com equilíbrio hoje vai trazer para nós um benefício futuro também. Então, dessas leis, né, Flávio, o Elcio, falando sobre lei de causa e efeito, das leis naturais que nós estudamos, né, a gente vê qual a importância, você praticamente consegue mapear toda a trajetória, toda a sua trajetória,
desde o mundo material até o mundo espiritual. Então você conhece as leis, você conhece o caminho, você começa a conhecer as causas, você começa a conhecer os efeitos, você começa a conhecer ali quais são as ações corretas, quais são as ações equivocadas. Então, ter esse entendimento para nós é você antecipar, praticamente ali antecipar no sentido de ter uma visão antecipada de tudo aquilo que você precisa visualizar. Então, se você vai fazer uma longa jornada, você tem o mapa, você tem a bússola, você tem ali toda a topografia do lugar, você sabe exatamente para onde você tem que ir. Quando você não tem esse entendimento dessas leis e você sequer tem a compreensão do sentido de você existir aqui no mundo material, significa que você vai agir por instinto. Então, naquele mesmo caminho que você vai ter que percorrer, você vai caminhar cegas. Você vai tatear o caminho, você vai passar ali por chuvas, vai passar por dias e noites, e você vai arriscando em cada curva para ver o que acontece. Quando você consegue antecipar esse caminho visualmente, exatamente temos a bússola e temos o mapa. O mapa mostra para nós aqui todas essas leis. Então, se nós temos esse entendimento, o nosso caminho fica muito mais claro, fica muito mais objetivo, porque eu sei para onde eu estou indo, sei por que eu estou indo e sei o que eu tenho que fazer. Agora, infelizmente, o que nós encontramos no mundo hoje, a partir das crenças individuais, a partir ali das necessidades que cada um cria para si próprio, em termos de felicidade, né? Porque a nossa felicidade, como a gente comentou no nosso encontro passado, falando sobre o céu, falando sobre paraíso, essa ideia toda que a gente tem de felicidade, ela está voltada estritamente para as conquistas materiais. Ou seja, para você ser uma pessoa que vai para o paraíso, o seu paraíso é você que vai construir agora de acordo com o patrimônio que você constrói. Só que, na verdade, esse patrimônio acaba sendo ilusório. Porque basta lembrar que basta você desencarnar, esse patrimônio fica para trás e será você consigo mesmo. E aí então você não vai pensar em tudo aquilo que você conquistou, mas o que vai mais valer é a forma como você conquistou tudo aquilo. E é essa forma que vai determinar o seu estado de espírito. Né? O Tchekta colocou, só assimilamos o pouco, né, a parcela que uma curta existência permite. A gente tem uma visão ampla, né, Tchekta? Bom dia, Cléo. A gente tem uma visão ampla. Kardec ele traz uma simbologia bem interessante lá no livro A Gênese, quando ele fala sobre a questão da presciência. Ou seja, a presciência é você ter um conhecimento prévio daquilo que você vai fazer. E aí então ele traz um exemplo para nós. A presciência é quando você sobe numa montanha e você é capaz de ver todo o caminho que você vai percorrer. Então você tem ali o começo, meio e fim, você sabe se tem uma ponte quebrada, você sabe se tem um caminho aberto, um caminho fechado, porque você vê isso de longe. Mas na prática, que é exatamente esse caminho que a gente vai ter que percorrer, a gente só vai conseguir assimilar de fato aquele trecho que foi percorrido. Então, exatamente o que você colocou, que é essa curta existência que nós temos, é que a gente vai, então, vendo de fato, porque você olhar de longe é uma coisa, você percorrer o caminho é outra. Mas quando você consegue antecipar isso, você consegue percorrer isso com muito mais equilíbrio, com muito mais eficiência. Agora, como eu falei, se você caminha sem ter noção de nada do que tem à sua frente, você vai caminhando para tentar arriscar, você vai se desviar do caminho, para tentar pegar um caminho diferente, porque você não sabe para onde você tem que ir. Você simplesmente sabe que tem que ir, porque a própria vida te impulsiona para isso. Mas para onde você tem que ir? O que você tem que fazer para que esse percurso dê certo? Então é isso que através desses estudos que nós fazemos, que a doutrina espírita traz para nós, e como ponto fundamental. O mais importante de tudo, quando essa existência mostra para nós a nossa condição de espíritos imortais, a nossa condição de seres que estão aqui vivendo temporariamente na matéria, e que a nossa realidade é espiritual, e que tudo aquilo que nós fazemos traz uma consequência para nós como espíritos, só essas informações já são suficientes para que a gente faça esse percurso com muito mais atenção e com muito mais cuidado. A gente não fica caminhando, por exemplo, porque acontece assim, né? Você está fazendo aquele caminho, né, usando essa mesma analogia.
Você está fazendo aquele mesmo caminho sem saber para onde tem que ir. Então qualquer distração que aparece num caminho, se você vê uma cerca, você vê um pomar do outro lado, lá no terreno do vizinho, você vai pular essa cerca para poder pegar aquela fruta e você se esquece do caminho que tem que percorrer. Porque todas as distrações que o mundo vai oferecendo para nós, que são as chamadas conhecidas tentações, elas estão presentes em todos os lugares. Mas se nós não olharmos, né, o caminho que a gente tem que percorrer, a gente vai fazendo zigue-zague no caminho, desviando, pegando atalho, depois volta machucado, e depois faz uma coisa, tem que consertar, porque a gente perde a noção da responsabilidade. Para usar uma analogia mais simples, né, imagina aquele corredor central de um shopping center que entra numa porta de um lado e sai na outra porta do outro. Esse é o caminho que a gente tem que percorrer. Só que no meio desse caminho a gente tem todas as vitrines que estão ali cheias de tentações chamando a nossa atenção. E a gente então vai zigue-zagueando em vez de fazer aquele percurso reto. E a gente pode perceber, né, que espíritos, por exemplo, que trouxeram exemplos para nós, né, como foi o caso do Chico, que nós lembramos, né, de ícones, que a gente sempre comenta, né, ícone, como Madre Teresa, como Chico e outros grandes nomes, esses espíritos fizeram o que tinham que fazer. E mesmo assim, quando tentavam se distrair, eram trazidos de volta rapidamente. Chico, por exemplo, quando ele caminhava no corredor desse shopping center, ele tinha Emmanuel no cangote dele, ali dizendo, para onde você vai, volta. E no nosso caso, nós estamos ali, né, passando pela nossa fase de provações. Porque essas são provas. Cada tentação que o indivíduo vivencia é uma prova de caráter que ele mesmo vai ter que superar. No caso do Chico, por exemplo, ele tinha suas provas pessoais, mas muito mais do que isso, ele tinha uma missão. E essa missão, então, fazia com que ele tivesse ao lado dele esses espíritos fazendo ali uma escolta para que ele não se desviasse. No nosso caso, a gente está ainda formando o nosso caráter, fortalecendo a nossa personalidade. Por isso, essas pequenas tentações de shopping center ainda provocam em nós tanto desequilíbrio. Então, o que a doutrina espírita faz é trazer para nós um entendimento sobre os propósitos, sobre os porquês das coisas. E tendo o entendimento desses porquês, o nosso caminho então se torna muito mais efetivo, mesmo que a gente vá assimilando trechos. Mas esse caminho percorrido ele já estava antecipado na minha mente. Eu sabia que eu tinha que percorrer, eu não deveria fazer as coisas erradas, eu deveria fazer ali os ajustes necessários, e aquele pequeno trecho será um pequeno trecho bem percorrido. Porque para muitos não precisa de um pequeno trecho, bastam alguns passos para que ele caia. Tendo bom entendimento, ele evita que isso aconteça. Então por isso que a gente tem ali, né, o benefício de ter esse entendimento antecipado. Mas é coisa que infelizmente a gente não vê no mundo hoje. Porque o indivíduo, por exemplo, que causa uma guerra, o indivíduo que pratica um ato de corrupção, o indivíduo que pratica um crime, com certeza ele não viu ali o mapa que ele tinha que percorrer. Ele achava que a vida dele se resumia naquele lugarzinho onde ele se encontrava. Por isso ele falava, eu vou provocar uma guerra, não tem problema nenhum, porque sou eu que cuido da minha vida. E na verdade ele tem o caminho todo para fazer, ele vai ter que refazer esse caminho várias e várias vezes até acertar. Então por que a gente tem que refazer tudo isso se nós podemos fazer de uma única vez? Tendo ali apenas um conhecimento básico. Quanto mais aprofundado o entendimento, melhor ainda. Né? Mas vamos lá, pessoal. Última questão agora, para a gente finalizar. 1019, que é exatamente aqui, né, o que Kardec coloca para nós. Se hoje nós vivemos no mundo de provas e expiações, pois é, Elcio, mas a lei de causa e efeito é assim, né? É como os espíritos dizem para nós, que a reencarnação é um processo pedagógico que todo mundo tem que vivenciar. Eu vou vivenciar isso de um modo mais tranquilo ou de um modo mais tumultuado, mas inevitavelmente eu vou ter que vivenciar. E aí então a gente coloca, mas eu sou de outra crença que não acredita nisso. Não é uma questão de acreditar, é uma questão de compreender. Né? Então os elementos estão aí para mostrar para nós que basta você entender, porque a gente percebe que muita gente não se aproxima do tema reencarnação, muito mais por um certo tipo de preconceito ou de uma aversão trazida pela crença pela escola que ele estudou. Porque ele poderia ter liberdade de pesquisar sobre isso para entender um pouco da lógica. Ou a mesma coisa acontece com a mediunidade.
Eu poderia estudar sobre mediunidade, entender a relação com os espíritos, entender assim por que existe essa diferença entre esses dois ambientes, mas eu não estudo porque está dito que eu não posso estudar. E eu aceito essa negação, eu aceito essa proibição e nego. Mas independente de eu acreditar ou não, as coisas são como são. Por isso que a doutrina, nesse caso, ela foi formada, que é importante para nós, ela foi formada por elementos que já faziam parte da vida de todos nós, nesse longo caminho que nós percorremos. Falar sobre reencarnação, falar sobre comunicação com os espíritos, são temas que já estão impregnados na história da humanidade há muitas e muitas gerações. Então aceitar ou negar é uma questão de até livre-arbítrio. Mas eu não tenho como dizer que aquilo não existe. Né? Tanto que Kardec mesmo comenta a respeito especificamente sobre a comunicação com os espíritos, que só pelo fato de ter uma negação, uma proibição, significa que ela existe. Então você pode até dizer que você está proibido de fazer isso. Ok, mas você sabe que existe, não sabe? Então tudo bem. A Angelina colocou lá em cima, às vezes ele sussurra nos nossos ouvidos, né? Por aí não. Né? Nós não entendemos. Né? Ou teimamos em não entender, porque hoje a gente já tem, Angelina, na nossa consciência, aquele alarme que soa, que toca, né? Quando alguma coisa se mostra perigosa para nós das escolhas que nós vamos fazer. Então a nossa consciência diz, não faz isso, que você sabe que está errado. Algumas vezes os espíritos vêm ali e sussurram, outras vezes gritam, e mesmo assim nós temos ali as dificuldades. Basta a gente lembrar, por exemplo, né? Alguém que vai cometer um crime, seja um crime contra a vida, seja um crime contra a sociedade, seja um crime contra si mesmo. E mesmo assim ele comete. Quer dizer, ele sabe que está errado. Tanto é assim que ele faz escondido, ele procura encontrar meios de apagar os rastros. Se ele está fazendo isso, é porque ele sabe que está errado. Do contrário, ele fazia abertamente. Por isso, então, nós vemos, né, que a nossa consciência já diz tudo isso. Né? Principalmente, né, Tico Teco, conselhos que dizem para a gente não fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer. Né? Aí então a gente fica contrariado e é aí que a gente faz mesmo. O soldado colocou, né, os povos da Ásia, né, enxergam com muita naturalidade a vida espiritual. Né? Em algumas regiões sim, né? Lá nós temos muitas escolas que mostram isso, né? Embora ali com algumas diferenças, né, poucas diferenças entre elas, mas de um modo geral tem ali uma tendência bastante espiritualizada. Né? Vamos lá, pessoal. Questão 1019. O reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? Então é a pergunta capital, né? Se hoje nós vivemos o mundo de provas e expiações, será que um dia a gente vai ter esse paraíso na Terra? Aí agora a gente coloca paraíso no sentido de uma vida mais tranquila, desse reino do bem estar aqui no nosso planeta. Está vendo que até essa expressão, será que o paraíso vai um dia se instalar aqui na Terra? A gente já começa a processar o paraíso nesse sentido alegórico, né, do mundo espiritual. Mas aqui, como Kardec pergunta bem objetivamente, se o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra. A resposta dos espíritos, uma resposta um pouquinho extensa. Diz assim para nós: o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superarem os maus. Então eles farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a Terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só a deixarão quando o homem tiver banido daqui o orgulho e o egoísmo. A transformação da humanidade foi predita, e chegais a este momento em que todos os homens progressistas estão se apressando. Ela se realizará pela encarnação de espíritos melhores, que constituirão sobre a Terra uma nova geração. Então os espíritos maus, que a morte ceifa diariamente, e todos os que tendem a deter a marcha das coisas serão excluídos, porque estariam deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados,
cumprir missões penosas, nas quais poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento de seus irmãos ainda mais atrasados. Não vedes nessa exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido? E no homem que veio à terra em condições semelhantes, trazendo em si os germes das paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? Considerado dessa maneira, o pecado original se refere à natureza ainda imperfeita do homem, que só é responsável por si mesmo e por suas próprias faltas e não pelas faltas de seus pais. Aqui já está falando um pouquinho sobre aqueles dogmas religiosos que nós encontramos, né, no Antigo Testamento e tudo mais. Vós todos, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e com coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que tiverdes semeado. Infelizes dos que fecham os olhos à luz, pois preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, porque sofrerão mais privações que os gozos que tenham tido. Infelizes, sobretudo, dos egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo de suas misérias. Então aqui São Luís traz essa resposta para Kardec. Então vai mostrando essa transformação. Mas a gente lembra sempre que para que os espíritos mais esclarecidos reencarnem entre nós, é necessário que nós criemos um ambiente propício para que eles venham, para que eles sejam atraídos. Porque enquanto nós mantivermos o orgulho e o egoísmo, como infelizmente é parte aqui da nossa realidade, nós estaremos sempre aqui coabitando com espíritos dessa mesma natureza. Então depende das nossas ações transformarmos esse ambiente para que então esses espíritos venham até nós. Andréa coloca em cima, né, toda vez que leio O Homem de Bem, me convenço mais que ainda temos muita estrada para percorrer. Sim, é um processo lento, é um processo trabalhoso, mas é um processo que sempre avança, né? Ele nunca é estagnado. A Angelina colocou, né, tem um amigo que quando criança o percebia, hoje continua, acredito ser um protetor. Ele sempre diz, e apenas orientação sabes o que é certo e errado, a escolha é sua, né? Pois é. É apenas orientação que ele coloca para nós, né? Pois é, o Jorge, essas tentativas que nós fazemos, né, são ações que, como o Dr. Bezerra de Menezes coloca, nós vivemos por tentativas de erros e acertos. E aí, então, quando a gente erra, vem ali alguma coisa que chama atenção. Quando a gente acerta, nós também temos alguma coisa que chama atenção, trazendo para nós ali, né, o mérito das nossas ações. Quando nós cometemos um equívoco, vem ali as consequências dolorosas para a reparação, né? Se nós temos essa percepção de olhar isso acontecer, de saber que quando eu cometo alguma coisa errada, vem uma consequência negativa, e eu aprendo com os meus próprios erros, isso certamente mostra a minha vontade de me desenvolver. Porque eu posso até tropeçar, mas eu tropeço e caio para frente, né? Agora, há aqueles, né, que tropeçam e ficam estagnados. Esses demoram muito mais para poderem se desenvolver, né? Soldado colocou, né, o universo deu aos seres, né, o direito de escolher, o que é maravilhoso, sem dúvida. Vamos aqui então finalizar, meus amigos, só com o trecho de Miramês, o Reino do Bem, rapidamente aqui, né? A Dídima colocou, né, o importante é vencer culpa e baixa estima quando descobrimos o erro, né? É o orgulho, né, e o egoísmo que precisam ser dissipados da nossa consciência, né? Eles são os responsáveis por isso ainda. Muito bem, diz assim Miramês, para nós finalizarmos aqui então essas questões do Livro dos Espíritos. Foi nosso Senhor Jesus Cristo quem nos trouxe a notícia de que a Terra poderia ser uma instância de amor com o seu Evangelho de luz. Ele quebrou a casca das vibrações inferiores
firmada pelas mentes ignorantes. Desceram do céu com Jesus inúmeras falanges de espíritos puros, dando cobertura ao Divino Mestre e mudando, de certa forma, o ambiente da Terra para ambiente de esperança e de paz. Para mudar o planeta de expiação e provas para a região de amor e de caridade, basta mudar o homem. Foi o que iniciou Jesus há 2000 anos, e sabendo que o trabalho seria demorado, anunciou que enviaria outro Consolador, que ficaria com a humanidade eternamente e que veio em forma de uma filosofia, da qual o amor pudesse nascer como a luz do sol, guardando e edificando nos corações o mais puro sentimento de fraternidade universal. O reino do bem na Terra foi semeado e já se encontra crescendo nos corações. A felicidade ainda não é clima da Terra, e a conquista de ambas, passo a passo, é fenômeno individual. Então, se a gente vai olhar, para o mundo hoje e pensar qual é a distância que nós estamos ainda desse reino de felicidade, basta a gente olhar para nós mesmos que a gente vai saber essa distância. Certamente que a doutrina dos espíritos está encontrando grandes dificuldades para que a mesma fala de Jesus se estenda novamente aos corações dos homens. No entanto, a sua sequência é fato real. Os obstáculos são forças que ajudam a ascensão, como tem acontecido, e os sofrimentos dos novos discípulos dão mais ânimo aos cooperadores do bem, enquanto a dor faz com que a vida cresça em todas as direções, sustentando o ambiente de amizade e de amor. Pensemos no paraíso, no reino de Jesus, ainda vivendo na carne. Porém, não fiquemos somente nos pensamentos, mas trabalhemos dentro de nós todos os dias para materializarmos esse reinado dos nossos corações para sempre. Jesus, depois que semeou a luz para a libertação das criaturas, está conosco alimentando todas as atividades do bem comum e as mudanças das pessoas no sentido de que todos possam viver na grande harmonia divina. Quando todos estiverem livres, amando na profundidade do termo, o Divino Senhor nos deixará entregues a nós mesmos, por sabermos andar sozinhos, quais os grandes seres que passaram pela terra e aprenderam as lições de amor. Lembremos do que João registrou na amplitude da revelação. Disse-lhes Jesus: ainda por pouco tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Não precisamos de mais explicações. Jesus é como pai e mãe que, quando os filhos se tornam adultos, deixam que caminhem por si mesmos. O reino de Jesus é livre, na liberdade de que Deus nos deu, e cada vez mais a nossa visão se abre, de maneira a nos mostrar a esperança cada vez mais crescente e luzes se intercambiando em diretrizes de paz em busca da verdadeira felicidade. O mundo espiritual ligado a Jesus pede a todos que trabalhem e orem, alinhando-se em todas as direções que o bem estiver, como socorro para as criaturas. Se estiveres sofrendo, não esmoreças nos caminhos. Se os problemas aumentarem, não deixes a cruz no caminho. Avança lembrando-te do Mestre que a levou até o topo do Calvário. Se estás no trabalho com Jesus, esforça-te para andar mais com Ele, que a salvação parte da maturidade e a maturidade nasce do amor. Ama a Deus em todas as feições da vida, que o teu próximo se encontra no meio de uma delas. Sem te esqueceres de amar a ti mesmo, peça mais importante para o equilíbrio das tuas energias, de onde podes amar mais em todos os rumos. Não deixes que o desânimo te abata no meio da tarefa, e se porventura encontrares irmãos desanimados, ajuda-os. Esse é o nosso dever. Avançando assim, o reino de Jesus estará se aproximando do teu coração, e o coração com Deus, e o céu onde habitam mais visíveis
o Criador e o Cristo, o que em nós é motivo de grandes alegrias. Então, Miramês traz para nós aqui essa orientação sobre o reino do bem, mostrando inicialmente que para nós o reino do bem ele é uma criação interior. Então muitas vezes nós pensamos, né? Vemos frases, expressões que dizem, né? Não vejo a hora desse mundo mudar. Então, na verdade, né, quando a gente começa a ter um entendimento maior daquele caminho que nós temos que percorrer, nós lembramos que não é que eu não vejo a hora de ver o mundo melhor. Eu tenho que dizer, eu não vejo a hora de me tornar uma pessoa melhor e de esperar que todos também se tornem melhores. Mas de responsabilidade, em termos de responsabilidade, nós só podemos responder por nós mesmos, né? Então esse é um trabalho individual, esse é um trabalho pessoal, que somado aos demais trabalhos, né, formam um trabalho coletivo. Então é a partir daí. E é muito interessante, eu me lembro, né, que na época, me vi até uma imagem agora, na época, né, do serviço militar, tinha aqueles trabalhos em que todos ali, né, aquele pelotão estava envolvido, e era muito curioso que enquanto uns trabalhavam, né, os outros sempre davam aquela enrolada, né? A gente chamava ali num jargão militar, eles ficavam na moita, né? Então faziam de conta que trabalhavam, enrolavam, davam uma passeada, enquanto os demais cumpriam ali o trabalho. E era muito curioso da gente perceber que se a gente se preocupa com o trabalho coletivo, a gente sempre vai se desanimar, porque eu faço a minha parte e o outro não faz. E a gente vê isso numa empresa, a gente vê isso numa instituição que a gente frequenta, num lugar qualquer. Como foi o caso que a gente via ali, né? Tinha aquelas tarefas de organizar, por exemplo, ali, né, o material dentro de um determinado galpão, e aí enquanto uns trabalhavam, os outros ficavam ali enrolando e tal. E aí ficava desanimado, né? Poxa vida, a gente está trabalhando aqui, os outros não fazem nada, os outros fazem pouco e não se preocupam com aquilo que tem que fazer. Mas era muito interessante que no final, quando você terminava ali aquele período de trabalho, e você via que você fez o seu melhor, apesar dos outros, vinha aquela sensação de bem-estar. Você cumpria com o seu trabalho, embora os outros não tenham feito a parte dele. O trabalho poderia sair melhor se todos tivessem trabalhado em conjunto, não há dúvidas disso. Mas nesse caso, nós vamos sempre perceber que se nós esperarmos que todos façam tudo ao mesmo tempo, nós vamos sofrer uma grande decepção. Exatamente porque quando a gente faz um trabalho perante a vida, perante o mundo, como a gente vem conversando agora, e não simplesmente organizando aquele material dentro daquele galpão, a gente vai perceber que para o mundo então fica mais difícil ainda. Porque enquanto uns trabalham, os outros se desviam, os outros fazem guerra, os outros ali provocam distúrbios. Então eu tenho que me preocupar, na verdade, com o meu trabalho. Porque aquilo que eu faço será aquilo que vai me trazer a consequência direta do meu esforço pessoal, da minha dedicação. E no caso aqui, como é colocado para nós, né, exatamente. Né? Então, assim, naquilo que me diz respeito, eu faço o meu trabalho e eu, então, promoverei essa mesma mudança, essa mudança interior em mim. Quanto ao outro, cabe a ele. E a gente conhece, né, sabe que a vida apresenta para nós leis que vão naturalmente conduzindo cada indivíduo para o ambiente que lhe é peculiar, para o ambiente com que ele tem afinidade. Então, se ele é aquele que um dia ele está ali enrolando, que ele está ali tentando se desviar das responsabilidades, um dia, naturalmente, a vida vai levá-lo para uma situação em que ele não terá que fugir, mesmo que a sobrevivência dele dependa disso. Muitas vezes nós encontramos pedintes, pessoas que coletam comida em lixões e tudo mais. Essas pessoas foram conduzidas para esse tipo de situação porque certamente no passado negligenciaram as oportunidades que tiveram. Agora a vida os levaram então, os levou, né, a essa situação para que eles pudessem sobreviver nessas condições das piores possíveis. Mas não se pode negar que eles tiveram oportunidade de fazer a coisa do modo certo, do modo equilibrado. A partir do momento em que eles abriram mão dessa oportunidade, eles então foram levados naturalmente para essa condição tão difícil. Então, se eu hoje tenho oportunidade de fazer a minha parte, eu faço.
Ah, mas uma andorinha não faz verão. É o ditado que diz, né? Ou então aquela passagem que fala do incêndio numa floresta. E o passarinho então molha o bico, né, e tenta levar para poder apagar ali o incêndio. E os outros pássaros dizem, mas você sozinho não vai conseguir fazer isso. E ele vai dizer assim, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte, estou tentando. Então, quer dizer, nós temos ali tantas e tantas expressões, tantos e tantos pensamentos espalhados pelo mundo, mostrando que nós individualmente fazemos diferença, ainda que seja uma diferença muito pequena. Porque aquilo que nós fazemos por nós mesmos acaba naturalmente se refletindo sobre os outros próximos a nós. Ele pode observar esse exemplo e seguir esse exemplo. Ele pode negar esse exemplo, mas que ele viu, ele viu. Então temos que fazer aqui a nossa parte. Deixa eu ver, o Elcio colocou aqui embaixo, né? Trabalhei há anos com um amigo muito distinto. Com o passar do tempo, uns 20 anos, o vi revirando sacos de lixo, né? Pois é, a gente vai vendo assim que cada um ele tem as experiências que ele dizem respeito. Infelizmente, algumas dessas são bastante dolorosas, né? Mas é isso, meus amigos. Fechando por aqui, então, o nosso encontro de hoje. Já deu aqui o nosso horário. Nós finalizamos, então, o nosso Livro dos Espíritos em todas as partes aqui de questões, dos 4 livros, né? Do livro 1, 2, 3 e 4. E nós vamos, então, para o nosso encontro na semana que vem, fazer aqui a conclusão. Mais uma vez aqui, como nós vimos, são nove textos que nós temos para estudar de conclusão, textos aqui de cunho filosófico, Kardec trazendo para nós alguns esclarecimentos sobre a elaboração do Livro dos Espíritos, o seu objetivo. Né? Então, como sempre, né, Tic-Teco? Né? A gente sempre, graças a Deus, a gente sempre consegue tirar bom proveito aqui do nosso trabalho, né? Então, é assim a gente vai aprendendo. Então a gente vai finalizando aqui, então mais uma vez a conclusão, temos 9 artigos, provavelmente a gente vai fazer uns 2 por dia, tem uns que a gente vai fazer 1, tem dias que a gente vai fazer só meio, né? Como sempre. Às vezes a gente para ali num parágrafo, né? E trabalha só em cima daquele parágrafo, pelo conteúdo que ele apresenta para nós, que é bastante reflexivo, né? Então, mas de qualquer forma, qualquer linha para nós é um grande lucro, né? Isso é bom, né, Cleo? Então, meus amigos, é isso. Finalizando aqui, então, o nosso estudo, terminamos aqui o Livro dos Espíritos, né? Falta só esse finalzinho. A Andrea colocou, né? Começamos em 17 de agosto de 2017, olha só. Então, nós já estamos 17, 18, 19, 20, 3 anos e mais um chorinho. 3 anos estudando esse livro, pessoal. Não é mole, não. Irmão do bem, trazendo para nós aqui uma contribuição, e desde já nós agradecemos muito, sempre pela presença carinhosa e amorosa aqui conosco. Diz assim: as chagas que vos impedem buscar a perfeição, a libertação delas vos fará melhores a cada dia. Quantos tombaram e ainda tombam até hoje, busquem a luz de Deus e a semente que ele deixou dentro de cada um para ser luz também. Né? Então, essa busca é sempre constante. Né? E a gente sempre se pergunta, né, mas onde buscar Deus? Né? Como Deus está em tudo, qualquer lugar que nós vamos com o coração aberto, né, com essa atitude do bem, essa atitude nobre, nós sempre nos aproximaremos cada vez mais dele. Né? Nos aproximaremos também num sentido figurado, né, porque esse aproximar significa nós o buscaremos de fato. E essa busca certamente trará para nós também, né, todos os benefícios para o nosso crescimento. Então é isso, meus amigos. Obrigado pela participação, irmão do bem. Finalizando aqui o nosso encontro de hoje, pessoal. Né, amar o próximo como a si mesmo. A gente está aprendendo, né, Brás? Esse é um ensinamento que a gente ouve com bastante frequência, mas o auto-amor ainda é o grande desafio para nós. Tanto é um desafio, porque nós criamos ainda situações muito dolorosas para nós mesmos. E se nós criamos, em todos os sentidos, nos meus relacionamentos, na minha saúde física, na minha saúde familiar, na minha saúde financeira, na saúde em todas as formas, se eu crio deliberadamente uma situação que para mim é dolorosa, isso mostra que eu não tenho amor por mim mesmo. Porque quem se ama não se machuca. E nós criamos
esses ferimentos morais o tempo todo, exatamente por não entendermos esse amor que nós temos por nós mesmos. E aí depois que esse amor foi instituído dentro de nós somos capazes de expandi-lo para aqueles que estão próximos, para o mundo à nossa volta. Então, amar a nós mesmos significa isso. Para que eu vou fazer isso se eu sei que eu vou me prejudicar? Para que eu vou fazer isso se eu sei que eu vou sofrer? E a gente vê isso nas situações mais banais. Na dieta que eu tenho, nos hábitos que eu tenho, na forma como eu me relaciono com as pessoas, eu vou criar situações que vão me machucar. Se eu não me importo de me machucar, significa que eu não me importo comigo mesmo. Se eu não me importo comigo mesmo, então eu não me amo. E se eu não me amo, eu não sou capaz de amar ninguém, a não ser que seja por interesse. Eu amo aquela pessoa enquanto ela me traz benefícios. Quando ela não me interessar mais, aí então eu dispenso. Então o alto amor significa isso. Observem, cada vez que nós falamos alguma coisa, quando nós respondemos a alguma discussão, criamos alguma situação dolorosa, em que nós vamos criar aquele estado de desânimo, aquele estado de angústia por causa daquele atrito, por que eu fiz aquilo? Porque meu orgulho pediu. Mas e o amor que gritava para eu não fazer? Eu não dei ouvidos. Percebem como o alto amor é tão importante para nós e ele se aplica nas mais variadas situações da nossa vida? Então fiquemos atentos a isso. Alto amor. Amar a nós mesmos e fazer sempre as melhores escolhas para nós. Não escolhas egoístas. Escolhas que sejam positivas. Como lembra, né, o espírito... Como é que chamava o espírito que trabalhava com Raul Teixeira, meus amigos? Eu esqueci. É o espírito... O mentor espiritual do Raul? Alguém lembra? Alguém lembra? Camilo, isso, o espírito Camilo, né? A dica, né, que Camilo dava pro Raul, né? Sempre se pergunte, e depois? Ou seja, para cada atitude que nós tomarmos, né? Tá bom então, o Chaconete. Então, assim, para cada atitude que nós tomarmos, e depois? Qual vai ser a consequência?